sobre Palmeiras, né? Obviamente, e sobre também essa bomba que caiu aí hoje sobre Gabigol, tá? Informação que eu tenho, vou soltar a informação já de cara, tá? O Gabigol vai esperar o Flamengo até a primeira semana de julho. O Gabigol vai esperar o Flamengo até a primeira semana de julho. E aí ele vai ouvir o mercado. Já tem consciência disso, o Flamengo já tem a consciência da sondagem. Uma coisa é fato, rapaziada. Gabigol, assim, 99% de chance que ele não fique no Flamengo. Por quê? Ele que também é de uma genialidade tremenda, né? Lembra daquele cantor no trio elétrico lá, que ele não foi convocado pelo Tite? E aí ele largou o aço lá, cornetando o Tite. O Gabigol, basicamente, hoje é uma situação um pouco semelhante à do Dudu do Palmeiras, né? Ele ganha 2 milhões e ele não joga, né? Ele não joga. Não tô falando aqui, não tô comparando as posturas dos jogadores, tá? Tô comparando a situação. A situação é parecida porque os dois não jogam e o salário é altíssimo. Então, o Flamengo considera se desfazer por causa disso. E ele não deve jogar, porque o titular é o Pedro, não deve jogar mais no Flamengo, porque o titular é o Pedro. E o Tite, não sei se abertamente gosta dele, mas, pô, tá na cara que o Tite, ele abre mão do Gabigol, ele pretere o Gabigol ali em troca de colocar o Pedro para jogar. E talvez, se o Tite também tiver uma bronquinha do Gabigol, pode estar certo, né? Porque literalmente houve uma confusão entre os dois ali, na época que o Tite estava na seleção. Então, o que o Gabigol vai fazer agora? A informação que eu tenho, a informação que me foi passada, ele vai ouvir o Flamengo, vai ver, ó, o que vocês vão pôr na mesa aí, né? Dependendo do que vocês colocarem na mesa, até a próxima semana aí, primeira semana de julho, o Gabigol vai ouvir o mercado, tá? O Gabigol vai ouvir o mercado. E o próprio André Hernan, que também, o André Hernan junto com o Neto, o André Hernan, Bruno Andrade, que falou do Gabigol no Palmeiras, eles noticiaram que o Cruzeiro não deve contratar o Gabigol. O Cruzeiro não deve fechar o Gabigol, não deve ir para cima do Gabigol. Então, ou seja, Gabigol vai ouvir o mercado e dentre esses interessados, o Palmeiras está na mesa. Então, isso pode realmente acontecer. Obrigado, Carlos Costa. Tamo junto, cara. Mil Grau, melhor canal do Verdão. Muita bondade da sua parte, mas a gente agradece o elogio, hein? Exato. Inclusive, teve até uma mini treta, né? Enfim, só uma resposta aqui, né? Porque, igual você falou do Bruno Andrade, que deu a informação, e aí lá na Jovem Pan, o nosso querido Flávio Prado, que não costuma ser muito útil, né? Ele soltou, não vou deixar o vídeo aqui, porque a Jovem Pan também não é muito amiga da gente, mas ó, o que é sondagem? Não é nada, isso aí é para dar clique, sondagem é vazio, o Gabigol não vale o risco, o Palmeiras não precisa se arriscar, não precisa arrumar confusão. Ele deu uma querendo ou não, ele deu uma tirada ali nos caras que falaram da sondagem, né, tipo, falando que sondagem não é nada, e aí o Bruno Andrade postou aqui o próprio Mauro César, que é companheiro ali de trabalho da Jovem Pan do Flávio Prado, falando, ó, Fabrício Bruno teve sondagens, né? Então, tipo, todo mundo usa isso. E até colocou, a sondagem na notícia diz o bom e velho ombudsman do jornalismo esportivo brasileiro, que, vejam só, também usa a palavra sondagem, né? Então, assim, todo mundo usa essa palavra, né? Que o pessoal tem aquela mania. Se vazou, não vem. Esse negócio que me irrita pra caramba. Acontece, tem sondagem, tem muita gente dentro do clube, tem muita coisa que vaza, tem muita coisa... Esse negócio de se vazou, não vem. A negociação do Maurício tá vazada faz meses. O Palmeiras sondou o Maurício desde janeiro, saca? O Felipe Anderson não vazou, né? O próprio Riai também, essa sondagem já vazou a sondagem. Então, esse papo já teve influenciador, amigo nosso, que falou isso. Eu cheguei no cara e falei, irmão, para de repetir discurso de massa de manobra. Se vazou, não vem. Cara, para de repetir isso, que nem você acredita nisso. Porque isso já aconteceu. Já vazou inúmeras negociações e não tem essa de, se vazou, não vem. Não tem essa. Toda a negociação, você acha que o clube bate na porta e todo mundo faz igual o PSG? Fala, Barcelona, me dê o garoto, né? Ou igual o Florentino Pérez, paga a multa e fala tchau e vem. Existe uma sondagem. O clube que quer contratar, ele estuda a situação do jogador, até porque o que pode acontecer, né? Nesse caso do Gabigol. O Gabigol, ele pode ser julgado, ele tá para ser julgado, né? Ele tá com efeito suspensivo. Ele tá para ser julgado, ele vai ser julgado ali nesse meados do segundo semestre. E aí eu acredito que essa pena dele vai cair, né? Estão puxando aí 2 anos para ele de pena, por causa que ele não quis mostrar o bagulhinho. E tem o perigo aí dele tomar 2 anos. O perigo que não é perigo. Eu acredito que essa punição vai cair. Tentaram pegar ele como exemplo. Enfim, se ele fizer um contrato com qualquer clube,
o clube que fizer um contrato com ele precisa se assegurar de que não vai ser prejudicado por causa dessa punição. Então, qual que é a situação aqui, cara? Informação também do André Hernan, tá? Que ele trouxe, isso faz muito sentido. Do Palmeiras tentar até um negócio com o próprio Flamengo. Porque a partir do momento que o Gabigol viu o mercado e falar quero sair, né? O Gabigol avisar quero ir embora, o Flamengo custa 2. O Gabigol custa 2 milhões pro Flamengo, pô. Então faça as contas aí. 2 milhões vezes 5, vezes 6, é 10 milhões, né? 10 a 12 milhões. Então é um custo muito alto. Então talvez esse negócio talvez seja até adiantado, né? Para o cara não sair de graça. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. A única coisa que eu também entendo aqui é que o Flamengo não gostaria de perder nessa negociação, porque dificilmente tem clima para ele, viu, cara? Dificilmente tem clima para ele lá. Essa treta da camisa que você falou e eu concordo que provavelmente foi proposital, né? E a gente vê que nada vaza, né? A gente usa vaza, vazou, mas a gente sabe que não vaza, né? O bagulho vai pro ar porque os caras querem. Isso aí ajudou muito o clube também, falar assim, ó, vamos negociar porque não tem clima, vamos negociar porque ele vacilou nisso, porque até então, quando falava assim em negociar o Gabigol, a própria torcida já chiava. Pô, o cara é ídolo, isso, aquilo. Hoje não, hoje você vê muito flamenguista que já torce o nariz, que já não liga tanto, né? Então esse lance aí da camisa aí, do Corinthians, no caso lá, mudou muita coisa, a força dele, né, com a torcida e dentro do clube também. Concordo, cara, concordo. E assim, faz sentido porque o Palmeiras precisa de um 9 também, né? Assim, tem o Flaco, tem o Rony, mas o Rony não é 9, o Flaco é um 9 em ascensão. Não tô falando aqui se você gosta ou não do Gabigol, tá, rapaziada? Eu entendo as preferências de cada um, ele já provocou o Palmeiras, né? Ele também já foi muito bem em alguns campeonatos, já fez gol pra caramba no Flamengo. Acho que a pior temporada do Gabigol, ele tem 23 gols, né, se eu não me engano, a pior temporada dele. Então, assim, eu não tô nem questionando se você gosta dele ou não, e isso é um direito seu, né? Obviamente, é uma avaliação pessoal, mas a negociação faz sentido, cara. Faz sentido, porque vocês sabem, daqui a um ano, o Palmeiras disputa o Mundial, o Palmeiras está aparentemente, né? Aparentemente mudando a sua postura no mercado. Então, isso tem nexo, isso tem sentido. Ainda mais se você olhar como foi a contratação do Felipe Anderson. Você esperava que ia vir de sopetão, tu ia abrir a internet 6 horas da tarde e ia estar lá Felipe Anderson com a camisa do Palmeiras? Né? O Tarcísio falou, já imaginou esse cara vem meter um gol numa final da Libertadores? Todas as finais de Libertadores que ele disputou até agora, ele fez gol, inclusive, né? A contra o River Plate, contra o Palmeiras e contra o Furacão. Então, o cara já conhece o caminho. Que vá para o Marmitias. Então, o Corinthians, por exemplo, ele estava com algumas negociações, e primeiro o Wallace, né, que foi para o Cruzeiro, que o Cruzeiro conseguiu dar chapéu. Teve uma outra sondagem que ele estava quase fechado, o cara não quis vir. O Corinthians... Fechou? O Alan se bateu o martelo mesmo? O Cruzeiro anunciou ele já? Eu vi que anunciou o Matheus Henrique. Deixa eu ver se, não sei se anunciou, né? Mas tipo, deram praticamente como certo. Eu vi que o Matos tirou uma foto lá com os empresários dele, mas, bicho, se o Cruzeiro fechar com o Wallace, na boa, é contratação top, 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 top. E o Corinthians agora, ele pode mudar de postura, por quê? Pode fechar as torneiras lá do Corinthians, tá? Muita atenção nisso aí. O Corinthians agora vai ter o Fred Luz, que era um dirigente do Flamengo, que ajudou na reestruturação do Flamengo. Ele vai ter o Fred Luz agora como CEO pro Augusto Melo não falar mais pataquada na imprensa. Então isso pode acontecer de fechar a torneira do Corinthians, né? Fechar a torneira do Corinthians em relação à contratação. Porque não tem como você dever o que deve, ter salário atrasado, não ter R$1 em caixa e você querer buscar o Wallace, né, cara? Não faz sentido isso aí.